Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a meditação da palavra se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Naquele tempo, um anjo foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ela era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esse evangelho de hoje, creio eu que seja um dos evangelhos mais importantes da Bíblia, porque aqui narra a história de Nossa Senhora quando ela deu o seu sim, quando ela aceitou a missão que foi dada por Deus. Aqui no evangelho diz que Maria ela recebeu a visita de um anjo, e aquele anjo ele anunciou que ela seria mãe. E como o evangelho também narra, né, que Maria, ela não sabia como ela iria ser mãe se ela ainda não tinha homem, né? E isso para nós é uma lição, porque Maria ela aceitou a missão mesmo sabendo de todas as coisas que ela iria passar, né? Porque naquele tempo era muito complicado e difícil para uma jovem, né, que não tinha marido, ela ser mãe, como ela iria ser julgada naquela sociedade. Mas ela aceitou porque ela sabia que ali era a vontade de Deus. E quantas vezes também Deus ele coloca uma missão na nossa vida e nós por medos a gente não aceita, né? Muitas vezes o medo de enfrentar as consequências, muitas vezes o medo de enfrentar os olhares das pessoas que não creem em Deus, né? Muitas vezes o medo de fazer a vontade de Deus porque a gente não quer abandonar certas coisas, mas aqui Maria ela nos dá esse exemplo de coragem, um exemplo que nós tenhamos que seguir sempre, que nós tenhamos que sempre buscar fazer aquilo que Deus quer, porque Maria que ela fez o que Deus queria, não a sua vontade. Por isso que aqui no final do evangelho ela vem dizer: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, né? Ou seja, a tua vontade, a vontade de Deus que tem que prevalecer sobre a nossa vida. E Maria ela abriu seu coração, ela deu o seu sim, porque ela sabia que ali era a vontade de Deus, porque se fosse pela vontade dela, ela não teria aceitado aquele chamado. Como muitas vezes também nós não aceitamos o chamado porque nós queremos fazer a nossa vontade. E é ao exemplo de Maria que nós temos que ser cristãos verdadeiros, cristãos corajosos, cristãos que tenham coragem realmente de assumir a missão que é dada por Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.